Atualmente, as pessoas estão com mais tempo para observar e dar valor às pequenas coisas. Estão mais atentas aos detalhes. Por exemplo, o que torna possível o simples ato de lavar as mãos. Centenas de profissionais dedicados à atividade de captação, tratamento e transporte do recurso mais essencial para a vida, a água. Quilômetros de tubos que atravessam cidades, estados e países da América Latina, para garantir condições dignas à vida de milhões de habitantes. Nós não podemos parar. Somos a Saint-Gobain Canalização. Trabalhamos com responsabilidade e segurança pela proteção da saúde dos nossos funcionários e das comunidades onde estamos presentes há mais de 80 anos. E assim nos manteremos firmes, com o mesmo propósito: levar água ao alcance de todos. Saint-Gobain Canalização, o caminho seguro das águas. Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um módulo aí do nosso PAN Academia Digital. Meu nome, alguns já devem ter participado, dos outros, né, já devem me conhecer. Eu fiz a apresentação do travamento, da junta travadas. Meu nome é Murilo Gomes Gonçalves, sou engenheiro de aplicação da Saint-Gobain Canalização. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os softwares que a Saint-Gobain disponibiliza no nosso website, para dar esse suporte ao cliente, e um pouco também sobre o software interno, onde o corpo técnico da Saint-Gobain auxilia os clientes na questão de otimização do projeto, de deflexão angular, de análise completa do traçado, né? Bom, hoje a apresentação vai ser um pouco diferente, não vai ser um PPT, né? Porque a gente vai falar basicamente desses três softwares, né? E mais um que seria esse interno, que a gente vai falar no final. Esses três softwares, que é o Duct2Cad 2D, o Duct2Cad 3D e o PAN Projeto, eles estão disponíveis no nosso website. Então, quando vocês forem receber os certificados, as respostas às perguntas que forem feitas e não forem respondidas hoje, a gente também vai enviar o link, o caminho correto para fazer o download da última versão de cada um desses softwares. Então, como são programas, né, a gente vai fazer essa apresentação no dia de hoje sem o PPT e fazer diretamente no software, né, fazer as simulações no software para a gente conseguir mostrar um pouco do que é cada ferramenta e como auxilia cada ferramenta. Então, só para explicar um pouco de início, a gente vai fazer a apresentação primeiro do PAN Projeto. É importante que vocês já coloquem suas dúvidas aqui nas mensagens, né? Porque quando eu terminar a apresentação do PAN Projeto, a gente vai selecionar algumas dúvidas e responder. Depois, quando a gente entrar no Duct2Cad 2D e 3D, a gente também vai parar ao final e vai responder algumas perguntas. Tudo bem, pessoal? E a gente sempre pede, não deixem de seguir aí o nosso perfil no LinkedIn. Sigam aqui também o nosso canal no YouTube para estar atualizado todos os nossos produtos, nossas soluções e também dos próximos eventos. Tudo bem? E, ao final, a gente pede essa avaliação de imediata. Se foi agradável essa apresentação, se está sendo agradável essa experiência digital, onde a gente iniciou há praticamente 2 meses atrás, que vocês deixem o like ou dislike, ou coloquem no comentário algo que faltou, ou a visão de vocês. O intuito disso é que a gente melhore a cada dia. Foi tudo muito rápido, né? A gente sempre teve uma academia presencial e a gente, devido à pandemia, né, infelizmente, por outro lado, a gente desenvolveu essas ferramentas para não ficar distante dos clientes. Então, o ideal é que a gente vá aprendendo conforme for desenvolvendo, né? Conforme temos esse feedback dos clientes. Pois bem,
Junto também do material, eu só vou passar alguns slides aqui. Esse aqui vai ser enviado em formato de PDF. É um manual de instrução, de instalação e de funcionalidades de cada software, tá? Eu não vou passar aqui na apresentação de hoje, porque a gente vai abrir diretamente, mas vocês vão receber essa apresentação aqui para eliminar possíveis erros ou dúvidas, né, no momento da instalação e das funcionalidades de cada aplicativo. De qualquer maneira, os nossos contatos também vão estar aí para vocês entrarem em contato caso sintam a necessidade ou necessitem de um treinamento específico. A gente está à total disposição para atender. Tudo bem? Bom, como eu falei, a gente vai falar primeiro aqui do PAN Projeto. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Na abertura da tela, ele tem aqui as informações sobre o que é o software, as responsabilidades, né, do software. Bom, basicamente, esse software permite vários tipos de análise, desde dimensionamento de estruturas, né, de apoio, de dormente, de pilarete, se com alta declividade, ele faz ancoragem também, possibilita vários tipos de cálculo, no sentido de estrutura, seja de contenção ou de apoio, de concreto, a gente vai ver um pouco mais à frente, faz o cálculo hidráulico, seria a perda de carga, faz também comparações, e aí entra uma parte do software que me agrada muito, porque você pode fazer comparações com outras soluções. A gente sabe que quando o projeto se inicia, ele tem um material inicial, mas nem sempre, quando chega no projeto executivo, o mesmo material se mantém, porque as características do projeto e às vezes até a época do ano tem uma variação muito grande devido à matéria-prima, então pode entrar vários fatores que influenciem essa jornada, né, do início do projeto lá no conceitual até o projeto executivo. Vários fatores podem alterar a característica, ou seria o custo global dessa solução. Então, aqui permite a gente fazer vários tipos de comparação no sentido de comparativo de instalação. Então, você está na dúvida de qual material utilizar, eu vou mostrar um pouco para vocês que é possível fazer essa análise, e é o que a gente sempre bate na tecla. É muito importante que se faça sempre uma análise, quando for comparar qualquer tipo de soluções diferentes, né, de materiais diferentes, que se faça uma análise global, porque muitas vezes a conta é feita só no metro a metro de tubo, e a gente sabe que quase sempre isso não se converte numa realidade. Então, tem vários outros fatores que vão influenciar aí no CAPEX, né, digamos assim, nos custos iniciais, e também no custo operacional, porque se você tem uma adutora, uma linha de tubulação que necessita de uma bomba mais potente, devido a uma maior perda de carga frente a outro material, então você vai ter um consumo maior de energia e, consequentemente, você vai ter um custo operacional por ano maior. Então, isso também é possível fazer essa análise nesse software. É um software bem didático, então, conforme você vai abrindo aqui as possibilidades, ele já vai abrindo subitens, né, digamos assim. Então, vamos aqui, seguir. Cálculo para instalação, aéreo enterrado. Então, quando você clica aqui em aéreo enterrado, ele abre as opções para aéreo, as opções para enterrado, e também aqui ele faz o comparativo que a gente vai fazer logo depois aqui, de custo de assentamento. Então, vamos seguir aqui no dimensionamento. Quando a gente fala em uma tubulação aérea, o indicado é que essa tubulação esteja apoiada, né, em um dormente ou um pilarete. Tanto o dormente quanto o pilarete não teriam uma solução melhor ou outra pior. Vai depender da geometria que você tem no local, do espaço que você tem no local, mas os dois atendem perfeitamente a mesma necessidade, que é apoiar a tubulação a cada tubo ou a cada 2 tubos, pois sabemos que também pode a junta por ser ponta e bolsa ser rotulada, pode trabalhar com vão livre de 2 tubos. Bom, então vamos entrar aqui no cálculo de dormente. Quando a gente entra na parte final, ou seja, quando a gente já está na parte de cálculo, para entrar no menu de cálculo, ele já abre aqui
uma ilustração do que é esse tipo o que esse tipo de cálculo vai proporcionar. Então, aqui, ó, o dormente sem a deflexão angular. Queria dizer que você vai apoiar a tubulação totalmente alinhada, sem nenhuma possibilidade de deflexão. A gente sabe que na execução isso é muito difícil, até por isso, quando a gente vai fazer esse tipo de dimensionamento, o cliente pede a nossa opinião a respeito da nossa orientação, a gente sempre sugere que se faça esse cálculo considerando uma deflexão mínima, para compensar essa questão da montagem. Mas, em cada clique que você dá, quando você dá um clique, ele aparece aqui exatamente uma explicação do que é. Por isso que eu falo, o software é bem didático, né? Aqui, com a deflexão angular, horizontal, tem a possibilidade de fazer o cálculo com a deflexão angular vertical para cima e a outra configuração para baixo. Qual que é a diferença desses aqui, né? Então, é o sentido que o empuxo, né? Por mais que aqui não seja uma curva, você tem a possibilidade de deflexão em cada bolsa. Então, vai gerar um pequeno empuxo ali, não que gere uma necessidade de você fazer um bloco de ancoragem ou travar essa junto, mas vai ter um empuxo, então vai ser o sentido da força. Então, nesse caso aqui, essa força está no sentido aqui para cima, por ser um empuxo vertical. Aqui também vertical estaria com sentido para baixo, aqui sem nenhum, e aqui na lateral. E aí vai depender de qual sentido que você está defletindo a sua bolsa. Bom, quando você dá 2 cliques, ele entra aqui na parte de cálculos. Então, basicamente, todos os cálculos feitos a exceção, se eu não estou enganado, da parte de comparativo de instalação, esse menu aqui da esquerda vai ser bem parecido, que é selecionar o tipo de produto, a classe de espessura, né, da tubulação, se é K7, se é K9, se é a linha mineral, K7 ou K9. A linha mineral é um pouco diferente, para quem não conhece, tem um revestimento diferente, porque está trabalhando a abrasão, então tem um revestimento mais espesso, com muito boa resistência à abrasão, só que gera um peso adicional. Então, até nisso a gente tem que considerar para fazer o dimensionamento correto. Então, se a tubulação é K7, K9, a gente está incluindo ainda as classes, né, da ISO, né, seria a classe de pressão, mas aqui te dá a possibilidade de fazer todos os cálculos do que a gente tem em portfólio de fornecimento do mercado nacional. Então, a gente seleciona aqui, vamos fazer um exemplo, uma tubulação K7, diâmetro de 300 milímetros. Aqui você vai entrar com a informação de ângulo de assentamento. O que é o ângulo de assentamento? É o ângulo de contato entre a tubulação e a estrutura em si. A gente indica, não é nem que a gente indica, normalmente se utiliza 120, porque a estrutura vai ficar mais ergonômica, digamos assim. Você pode utilizar aqui 50, botar um ponto de contato bem pequenininho, você pode colocar 20, só que a sua estrutura para conter essa tubulação ela vai ser um pouco fora do padrão. Aqui é aberto, né, você pode alterar, só que aí vocês podem ver que aqui também os resultados já vão alterando. O que normalmente se faz é um apoio a 120, não tem muito mistério, eu nunca me deparei com alguma necessidade de se alterar esse valor. As características de solo, esse é um ponto importante. Se a gente está falando de um projeto conceitual ou básico, é muito difícil que a gente já tenha as análises de solo, né, em campo, né, em situ. O que a gente sabe é ter uma ideia de como que é o solo na região, mais ou menos de onde vai passar essa linha de tubulação. Então, pensando nisso, a gente já tem esse botão aqui, que ele abre as características de solo padrão, digamos assim, né, que é mais comum, né. Então, aqui as classes, né, as características de cada solo, e as informações de ângulo de atrito, massa específica do terreno, solo, né, e a capacidade de carga. Então, se a gente está falando de um solo mais ou menos com essa característica aqui, de cascalho, areia, lodo, argila. Então, teria um ângulo de atrito de 30 e uma massa específica de 2000. Então, nesse caso aqui, perdão.
Nesse caso aqui, a gente mantém o 30, altera aqui a massa específica. E a capacidade de carga, que está em PA 0.1, a gente pode alterar também. Quanto que está aqui? 0.7 a 2.25. Vamos alterar aqui para 1, por exemplo. Pois bem, aqui nessa parte é onde a gente normalmente trabalha com os dimensionais. Então, no lado direito, vão ter a identificação de qual dimensional você está trabalhando. Então, aqui, ó, quero trabalhar o meu L, a gente sabe que está trabalhando, olhando de frente, né, a estrutura, a largura dele, o que facilita a gente trabalhar. Só um ponto, vocês podem ver, é que nesse caso aqui ele está sem a deflexão. E aí ele só vai calcular se o solo vai resistir esse peso pela capacidade de carga. Se a gente estivesse trabalhando, depois de a gente terminar isso aqui, eu posso mostrar, com a deflexão, já teriam outros esforços que seriam analisados. Então, iria aparecer outro semáforo ou sinal, dependendo da região que vocês estão, que quando está verde, está dizendo que ele está passando na verificação. Então fica tudo verde, quer dizer que está bem dimensionado? Não. Você pode construir uma casa, por exemplo, para botar uma usina hidrelétrica para botar uma tubulação de 150 milímetros, fazendo essa verificação, pode ser que ele passe na verificação, mas a gente está superdimensionando a estrutura. Então, eu vou mostrar para vocês também como verificar isso. E tem outro porém. Esse tipo de estrutura de apoio, né, de dormente ou pilarete, ele também tem as exigências normativas, né? Então, por mais que ele esteja passando nas verificações, não vai dar nenhum problema nas questões dos esforços, tem a questão de dimensional normativo. Então, a gente pode ver que quando a gente coloca aqui, ó, vou colocar 0. Aqui, ó, vou botar 1. Ele está maior do que a mínima por norma. Então, sempre aqui ele está dizendo o que é a mínima. Ó, estava 0.8. Está passando a verificação. Porém, aqui ele está dando um aviso que ele não está atendendo, essa verificação normativa. Não quer dizer que ele não está, os esforços não vão resistir. Está bem balanceado. Porém, tem também a questão normativa a se atender. Então, por exemplo, aqui está 0.8, estaria passando, mas a gente tem que ajustar para que passe também nos dimensionais de norma. 0.3, aqui também tem esse dimensional, e a altura 0.3. Massa específica do concreto, a gente coloca aqui a informação. Aqui, ele já vai alterando os resultados conforme a gente vai alterando essas características. Ou aqui, por exemplo, a gente seleciona uma tubulação, K7 diâmetro 300, ele já pega as informações dessa tubulação, tem o peso do tubo por metro, o comprimento do tubo nesse diâmetro, que seriam 6 metros, o peso do tubo, peso da água, que também que vai entrar na conta, né? E aqui ele faz as verificações. Aqui ele faz um pré-cálculo, né? Ele fica visual, mas, digamos assim, depois que você terminou esse dimensionamento, verificou se ele está passando aqui no semáforo ou sinal, né? Você pode gerar um relatório. Todos os cálculos desse software vão ter esses dois botões, que também me agrada muito, e o feedback também dos clientes é muito bom, porque ele te dá esse relatório já de maneira automática, já formatado, e o outro botão é a metodologia. Então, de onde estão saindo esses cálculos? Como estão sendo feitas essas verificações? As referências, normativas, então tem tudo ali nessa parte de metodologia. Depois eu vou abrir ali. Então já gera esse arquivo PDF de maneira automática, depois desse pré-dimensionamento. As informações e características aqui daquela primeira coluna que a gente selecionou, inseriu, né? Aqui os dimensionais da versão final, digamos assim, desse dormente, e os esforços que estão atuando nessa estrutura, e as verificações. Então, como eu disse lá atrás, só ficar o verde que já está tudo bem?
ele não vai dar nenhum tipo de problema de acordo com as cargas que estão e os esforços que estão atuando. O solo vai resistir, tudo bem. Mas aqui ele está me dando um coeficiente de segurança de 31,4. Então, o que está dizendo para a gente? Está dizendo que está superdimensionado. Então, a gente, muitas vezes, por restrições do dimensional normativo, ele acaba ficando um pouco alto, sim, mas muitas vezes a gente acaba superdimensionando um valor ali, e aí você tem uma estrutura superdimensionada sem essa necessidade. Então, o que é o balizador é sempre estar de olho aqui na questão do coeficiente de segurança ao final desse dimensionamento. Da mesma maneira, quando está, digamos que ele passou ali na verificação e o coeficiente aqui de segurança está dando 1,02. Ele está no limite. Então, não é aconselhável também que, por mais que ele passe na verificação lá, qualquer variação ou qualquer imprecisão nos dados inseridos pode gerar algum tipo de problema. Então, é sempre bom, ao final do dimensionamento, né, dessa estrutura, seja tormente ou pilarete, que se faça a verificação do coeficiente de segurança. Aqui, o botão gerar metodologia. Aqui, conforme eu falei, ele te dá todas as informações de dimensionais que estão sendo inseridos, né, trabalhados nessa parte de cálculo. Aqui, ó, ele já cita a norma que determina ali, conforme eu falei ali atrás, inserindo os dados, ele estava fora de uma restrição normativa. Então, tem um NBR 12595 que determina dimensionais mínimos, né, para cada faixa de diâmetro para esse tipo de estrutura. Então, aqui estão as fórmulas utilizadas para cada cálculo também. Então, todos os cálculos feitos nesse software, no PAN projeto, você vai ter sempre essas duas opções, gerar metodologia e gerar o relatório, os dois em PDF. É bom deixar isso aí, ou anexar o projeto, então, para ter essa referência de como foram feitos os cálculos. Eu vou fazer um exemplo aqui com a deflexão horizontal, vocês vão ver que aqui ele já tem 3 outras verificações. Na primeira, ele só estava analisando, a gente considerou sem deflexão, mas como eu disse também no início, a execução totalmente alinhada é possível, mas é muito difícil, porque mais você faça a montagem alinhada, pode ter alguma variação de solo, então sempre tem uma deflexãozinha mínima, e aí acaba gerando outros esforços decorrentes dessa pequena deflexão, ou se a tubulação está realmente com a deflexão no máximo ali, vão gerar outros esforços, né? Então, na primeira, só estava a resistência do solo frente ao peso do tubo, mais água, mais estrutura. Nesse caso aqui, como tem uma deflexão, aqui ele vai ter esses esforços, vai ter uma força aqui, que é a deflexão horizontal, que é o cálculo que a gente está fazendo, vai ter o peso também, conforme foi calculado na primeira, e também, como ele vai ter esse esforço na deflexão horizontal, também tem uma tendência ao tombamento, né, da estrutura, então ele faz essa verificação também. Então, aqui, o input de dados segue o mesmo, né? Aliás, como na maioria dos cálculos aqui. O outro ponto importante, quando a gente trabalha com a deflexão, você pode colocar aqui, ó, as tubulações de ferro fundido permite defletir até 5 graus. Porém, varia conforme o diâmetro. O diâmetro de 80, por exemplo, ele permite 5 graus de deflexão. O diâmetro de 500 já não permite. Então, se por algum motivo ou uma falta de atenção a gente insere um valor acima do que é permitido para esse diâmetro, já aparece um aviso aqui também, informando que está fora do que a tubulação permite. Então, aqui, para esse diâmetro, são 4 graus, né, permitido de deflexão em cada junta, e a gente faz essa correção. Elimina a possibilidade de algum tipo de erro no dimensionamento por input de dados, né? O ângulo de assentamento é o mesmo que a gente comentou no cálculo anterior, e o importante aqui, abriu uma casinha aqui que não tinha no anterior, que é a questão da pressão de teste. O porquê disso? Justamente porque tem esse empuxo agindo ali no ponto de deflexão. Então, sempre quando a gente vai fazer algum cálculo que vai envolver o empuxo, no caso das tubulações, a gente sempre indica que se utilize a pressão de teste.
Então, a gente tem a pressão de operação. Muita gente utiliza a pressão de operação do sistema para fazer o dimensionamento. O que vai acontecer? Pressão de operação, por exemplo, determinada linha são 10 bar, por exemplo, 1 MPa. E aí você dimensiona essa estrutura com 1 MPa. Porém, no momento da instalação, você tem que fazer na fase de projeto ainda, pelo menos se espera que se tenha, né, um estudo de transiente para possíveis sobrepressões da linha, que vai te dar uma pressão um pouco maior, e no momento da instalação indicado, tanto pela Saint-Gobain, tanto por diretrizes normativas, é que se teste essa linha, depois de instalada, a uma pressão maior do que ela possa vir a sofrer. Que aí seria a pressão de teste, ela tem que ser maior até que a pressão do transiente. Então, o dimensionamento correto a ser feito, sempre quando você vai trabalhar com impulso, né, deflexão ou curva, né, a gente também pode calcular o bloco aqui, a gente vai calcular um exemplo. Só vou ficar de olho no tempo aqui. Tá. 5,5, tudo bem. Se a gente considera aqui a pressão de serviço, e aí tem uma sobrepressão na linha, o que vai acontecer? A estrutura não vai estar dimensionada para aquela pressão. Então, o que a gente indica e sempre orienta que se utilize a pressão de teste para essas análises, né, dentro desse software. Aqui, da mesma maneira, tem as informações aqui de solo, e aqui a gente vai trabalhando com os dimensionais. Como a gente está falando também da mesma coisa dormente, os dimensionais vão acabar sendo os mesmos. E aqui, gerar relatório, gerar metodologia, conforme a gente mostrou no outro. Nesse caso aqui, a metodologia vai ter uma informação a mais aqui, essa questão do deflexão horizontal, que vai gerar aquele impulso ali. Então, tem mais verificações a se fazer, então tem todas as referências aqui de como são feitas essas verificações decorrentes desse impulso. Tudo bem? Bom, o dormente e pilarete, como eu falei de início, são duas soluções para a mesma aplicação. Então, o que difere um do outro, um vai ser, os dois vão servir simplesmente para apoiar a tubulação. Ele vai ser mais compacto, né? Ele vai ter uma base, a estrutura de contato com o soleiro vai ser maior, vai ser mais, digamos assim, deixa eu mostrar aqui que fica mais nítido, né? Aqui o pilarete ele acaba sendo mais esbelto e tem uma pequena fundação ali maior, vai ser a base de apoio. Mas os dois vão servir sempre para as mesmas aplicações. Então, vão servir para o mesmo caso. Então, não tem diferença de um para outro. Vai do gosto do cliente ou, às vezes, vai também da limitação de espaço no local da instalação. Então, as possibilidades são as mesmas, sem deflexão, com a deflexão horizontal, com a deflexão vertical para cima ou para baixo. Essa parte aqui, eu já não vou nem preencher, mas são as mesmas informações que a gente preenche. A diferença, nesse caso, é que você vai trabalhar com mais dimensionais. A estrutura, a geometria dessa estrutura é um pouco diferente, então você vai ter mais dimensionais aqui para trabalhar e ver se ele vai passar nas verificações. Bom, quando a gente entra em assentamento enterrado, então a gente falou aqui de assentamento aéreo para apoio da tubulação. Nenhum desses dois aqui serve para fazer a ancoragem, né, digamos assim, uma linha de alta declividade acima de 25% ou 20% se aéreo enterrado, a gente indica que faça uma ancoragem para que a tubulação não deslize. Esses dois, dormente e pilarete, não servem para isso, somente mesmo para apoio, não tem função de ancoragem. Para assentamento enterrado, ele te dá duas possibilidades de cálculo, seja pela WWA, a WWA ou pela ISO. As duas são muito parecidas. Então, vamos fazer aqui pela WWA. Da mesma maneira, você vai dar um input de dados aqui, o tipo de tubulação, o diâmetro da tubulação, a ovalização máxima. Isso aqui ele já acaba preenchendo automático. Aqui é um ponto importante. Tipos de vala. É até uma vantagem da questão do ferro fundido, que a gente vai ver na hora que a gente entrar na parte de comparativo de assentamento.
A tubulação de ferro fundido permite a instalação de 5 tipos de vala diferentes. O que é mais comum é que se instale, na maior parte dos casos, dos projetos, falando a nível Brasil, é que se instale, pela característica da tubulação, como foi falado nos outros módulos, né, anteriores, pelo Daniel, até pelo próprio Paulo Voltan, pelo Tiago, até por mim, na de travamento, a tubulação é semi-rígida, a tubulação de ferro fundido. Então, por ser semi-rígida, permite trabalhar com esses 5 tipos de vala. O que é mais comum é trabalhar com essa vala tipo 1, que é a mais simples possível. Abrir a vala, colocar a tubulação e preencher com o mesmo material, sem a necessidade de fazer um berço compactado, envoltória compactada, na maior parte dos casos. Claro, tem que analisar a situação no momento. Às vezes você tem um solo com uma baixa resistência, uma argila mole, por exemplo, se faz necessário um complemento do solo ali, acaba pulando para esses outros tipos de vala. Mas o que é mais comum é esse tipo de vala 1, que é mais... a velocidade de montagem de instalação é maior, o custo é bem menor e traz todos esses benefícios aí da questão da tubulação de ferro fundido ser semi-rígido. Então, o tipo de vala você vai selecionar aqui, altura de recobrimento, quantos metros de solo acima da geratriz superior da tubulação e o peso específico do solo. Tem presença ou não de carga rodante? Aqui que é a diferença de um cálculo para o outro. Na WWA, você insere o peso da roda. Se fosse fazer o cálculo pela ISO, depois eu vou abrir rapidamente ali, ele já considera faixas, né, com baixo, como faixas com nenhuma carga rodante, ou baixo tráfego de veículos, vias principais, e aí ele vai alterando dentro da formulação, né, de cálculo, os parâmetros, já ajustando para esses casos, para fazer a verificação. O que ele vai fazer aqui nesse cálculo de altura de recobrimento? A tubulação está ali embaixo do solo, então essa tubulação ela tem uma resistência. A tubulação de ferro fundido ela é muito resistente, ela é semi-rígida, ela permite uma determinada ovalização, porém, tem um limite. O que a gente está fazendo de cálculo aqui? Está calculando se a carga de solo ou a carga de rodante, né, passando em cima dessa tubulação, incidindo no solo, ou as duas simultâneas, né, vai acabar sendo, quando está a tubulação enterrada, onde tem carga rodante, vai atingir o limite máximo de resistência dessa tubulação. Então, quanto mais perto da superfície, essa altura de recobrimento for menor, o que vai mais incidir nessa tubulação? Vai tender a ovalizar essa tubulação? Seria a carga rodante. Então, quanto mais próximo, quanto menor essa altura de recobrimento, o que mais incide é a carga rodante. Então, por exemplo, está passando dentro de a gente tem linhas instaladas aí dentro de mineradoras, e tem isso uma preocupação, porque lá existem os fora de estrada. Então, o peso desse tipo de veículo é totalmente fora do que a gente é acostumado. Em uma BR, por exemplo, um caminhão padrão. Então, faz essa verificação para saber se a tubulação vai resistir. Então, tem uma altura de recobrimento mínima para que essa carga rodante não atinja esse limite ou não chegue muito próximo desse limite para que não ocorra nenhum tipo de problema com a tubulação. Então quer dizer que é só aumentar essa altura de recobrimento que vai solucionar. Aí não, porque conforme a gente vai aumentando a altura de recobrimento, a gente vai colocando, quanto mais profunda a vala a gente vai sentando essa tubulação, deixa de ter influência a carga rodante e começa a ter influência o somatório de carga de solo, que vai chegar em determinado momento, determinada profundidade, 5, 6, 7 metros, vai variar conforme a tubulação e a classe de espessura, e as cargas também, vai te dizer, aqui é o limite. A carga de solo que está acima dessa tubulação, a 7 metros, ela está muito próxima do limite da tubulação. Então, se você colocar ela, botar um pouco mais profunda, vai estar no limite e vai gerar algum tipo de problema também. Dessa vez, pela massa de solo e não pela carga rodante. Então, esse cálculo aqui, ele verifica esses dois pontos. Ele verifica esses dois pontos. A incidência da carga rodante e também a incidência
da massa de solo acumulada. Aqui, ele já vai dando esses resultados. Então, essa tabela aqui ele está te mostrando. A altura que eu coloquei aqui de projeto, que eu imaginei inicialmente de recobrimento acima da geratriz superior, seria de 1 metro, e aqui ele já marcou. Só deixa eu verificar um ponto aqui. Modo de reação. Tá. Vou colocar aqui uma vala tipo 3, que aqui ele não estava incidindo muito. Beleza. Só para a gente ter uma noção aqui de como que ele vai funcionar. Aqui, como é que ele fez esse cálculo? Ó, eu coloquei aqui que eu tô imaginando trabalhar com 1 metro de altura de recobrimento, que está aqui. E aqui ele já te dá o resultado. A altura mínima que você pode trabalhar é 0,8. Então, a 1 metro está dentro. Então, ele pode trabalhar entre 0,834 e a máxima que ele pode trabalhar nessa configuração de vala tipo 3, grupo de solo A, a máxima seria 3,39, 3,4, digamos assim, de profundidade, né, de altura de recobrimento dessa tubulação acima da geratriz superior. Qualquer coisa acima disso, ó, se eu botar um pouco mais abaixo, botar 5 metros, você vai ter problema, que a carga de solo vai estar acima do limite da tubulação. E aqui ele faz esse cálculo. Aqui ele te diz as cargas totais, né, que é essa curva. Aqui ele fica nítido. Eu não sei como é que está a resolução para vocês aí, ó. Essa linha marrom aqui, gerada nesse gráfico, ele está mostrando o seguinte: conforme você vai aumentando a altura de recobrimento, isso aqui é a carga de solo, tá? Quando está bem próximo ali da superfície, a carga de solo não tem muita influência. Porém, quando você vai aumentando a altura de recobrimento, ele já começa a chegar próximo do limite da tubulação. Aqui a gente tem a carga rodante, que seria essa magenta aqui, digamos assim. Então, também valida a informação que eu passei inicialmente. Quanto mais perto da superfície, né, quanto menor a altura de recobrimento, essa carga rodante ela vai ter um valor maior, né, uma incidência maior nessa tubulação. E aqui ele vai diminuindo conforme vai aumentando a profundidade. Da mesma maneira, a gente tem aqui o relatório gerado, com os dados inseridos, o tipo de assentamento selecionado, né, e os cálculos que foram feitos e verificados. Os resultados estão aqui. Então, está dizendo que a altura de 1 metro está tudo bem, você pode trabalhar com essa altura de 1 metro, que você não vai ter problema. Está fora da altura mínima, também está dentro dessa faixa entre a altura mínima e máxima. E aqui ele te dá esse gráfico. Só um ponto, esse gráfico aqui você consegue trabalhar as escalas, tá? Aqui ele já mudou, né? Aqui, ó. Então, quando você vai trabalhando aqui, você consegue alterar essa informação. Muitas vezes ele acaba, como aqui o display é fixo do gráfico, ele acaba comendo alguma parte, dependendo da informação, então a gente consegue trabalhar isso aqui. E as metodologias também estão todas aqui. Bom, comparativo de... tá, só voltando aqui, eu tinha comentado, ó, a gente fez o cálculo pela WWA. Pela ISO, é um outro tipo de cálculo, mas eles são muito parecidos. Os resultados são idênticos, o modelo de resultados são idênticos, né? O que ele vai calcular e verificar são os mesmos pontos, né? As mesmas incidências. O que vai mudar aqui vai ser somente isso aqui, ó. Ao invés da gente inserir a carga de roda, a gente coloca como... Isso pela metodologia ISO, tá? Estradas principais seria onde tem maior incidência de carga rodante. Estradas de acesso tem média incidência de carga rodante. Zonas rurais com pouca. Ou quando não tem carga rodante, ele faz o cálculo só considerando o peso do solo. Então, a diferença é basicamente isso aqui. Que no outro a gente inseriu o valor do peso de roda. E aqui a gente consegue selecionar as faixas, né? Bom, comparativo de custo de assentamento.
eu falei inicialmente lá, no início dessa apresentação, que tinha um ponto nesse software que a gente podia comparar soluções, porque a gente nem sempre o material inicial, o projeto básico é o material que acaba chegando no executivo, né? Por N motivos pode ser alterado, e aqui ele possibilita fazer essa análise. Então, quando a gente fala que não é a maneira mais correta fazer a análise metro por metro do tubo para saber qual vai ser a solução mais econômica, vai ficar visível aqui. Então, o que a gente orienta, a gente sempre bate nessa tecla que tem que se fazer uma análise de custo global. Então, a gente tem que fazer, logicamente, o custo metro a metro de cada material e, adicionalmente, a gente tem que fazer as outras análises. Qual que é o custo de instalação? Qual que é o tempo de instalação de um material com ponta e bolsa, por exemplo, frente a um material com solda, que seria o caso do aço, ou do polietileno também soldado. Então, tem parâmetros que vão levar esse custo ou reduzir conforme o tipo de material. Então, o ponto inicial é se fazer essa análise, sim, é o preço metro a metro de cada material, porém, uma das partes mais importantes está aqui no custo de assentamento. Então, o porquê disso? Aqui, vamos fazer um exemplo de uma tubulação de 300 mm K7, uma vala tipo 1, que é o mais comum. E vocês podem verificar e pegar aí no histórico das vias instaladas a nível Brasil, e muito pela característica do tipo de material, né, por ser semi-rígido, possibilita a instalação da tubulação nesse tipo de vala, que seria, grossamente, seria abrir a vala, colocar a tubulação e fechar a vala com esse mesmo material. Então, você não teria custos adicionais para fazer uma envoltória, compactação com nível de controle alto. Então, isso tudo tem custos adicionais, a gente vai poder ver aqui. Então, vala tipo 1 para o ferro fundido. Então, aqui tem a descrição dos tipos de vala por tipo de material. Então, o ferro fundido possibilita 5 tipos de vala por ser semi-rígido. O aço carbono, ele já está na classificação de material flexível. Então, pela característica do material, a única vala possível seria algo próximo da nossa vala tipo 5, vai variar os dimensionais aqui com altura, questão da envoltória, mas você tem, por definição e pela característica do material, que fazer em um tipo de vala como essa. E o que isso gera de custo adicional? Então, quando a gente compara com o ferro fundido, que você faz a abertura da vala, faz a instalação da tubulação, aproveita o mesmo solo, aqui você vai ter que fazer a abertura da vala, um berço de areia compactado, coloca a tubulação, faz a envoltória toda compactada. Isso, e a gente sabe que são materiais nobres, né? Além de ser caro, você tem que trazer material de fora. Tem o custo maior de bota fora, você levar esse material que foi preenchido por essa envoltória, né? Digamos assim, pelo berço, pela envoltória de areia. Tem que fazer a compactação da gelatina superior, com um grau de compactação maior ou igual a 95, e só depois, ao final, que você faz um reaterro com baixa compactação e sem controle. Então, além do custo de material, tem um tempo maior para você executar esse tipo de vala e também um custo maior nessa instalação. E tudo que eu falei aqui para o aço carbono por ser flexível, serve também para o polietileno, que também está na classificação de material flexível, o PFV também está nessa mesma classificação, o RPVC e o PVC, que acaba estando todos na mesma classificação de material flexível. E aí você teria um material acima, que seria rígido, as tubulações de concreto, né? Que ela não tem nada de flexibilidade, vai resistir tudo pela tubulação. Então, o ferro fundido está nesse meio ali, está como semi-rígido, permite determinada ovalização, deflexão, e nos traz todas essas vantagens, né, de redução de custo. Bom, o tempo está aqui muito em cima. Pessoal, vocês podem ir comentando aí, que o pessoal me comunica aqui, tá muito parado aqui nessa parte, vocês querem que
fale um pouco mais pausadamente sobre essa parte de comparativo, ou que a gente já pule para os próximos softwares e nos coloque à disposição todo o nosso corpo técnico para fazer algum tipo de treinamento depois com vocês. Podem escrever aí o que vocês estão... o que vocês querem, né? O que vocês estão visualizando, se está legal, não está, se vocês pretendem que fale um pouco mais pausado. Bom, vamos para o DuctilCAD. Tudo bem. Então, basicamente, a mecânica aqui do projeto, para você ver, a gente falou só da primeira parte daqueles 3 itens. Então, eu vou terminar essa parte aqui de comparativo de custo de assentamento. Os outros cálculos são da mesma maneira, ele vai te dar todas as informações possíveis para você colocar, inserir os dados, né? Vai te dar todo o embasamento de onde são feitos os cálculos e vai permitir você fazer uma análise mais completa, inclusive um trade-off do seu projeto. Bom, aqui, para fechar isso aqui, a gente já pular para o DuctilCAD, tem a questão dos custos. Então, a vala tipo 1 do ferro fundido, como que eu vou comparar um custo com o outro? Então, tem um custo unitário. Assentamento da tubulação. Qual o custo para fazer o assentamento do metro do tubo ponta e bolsa de ferro fundido? Então, por ser uma tubulação ponta e bolsa, a gente já falou nas apresentações passadas também, tem um custo baixo, não tem muito mistério, a montagem é simples, então tem um custo por metro menor quando comparamos com a solda, por exemplo, que é bem caro cada solda, né, que acaba se convertendo em reais por metro. Conforme as características que a gente se inseriu ali, de largura de vala, altura de vala, ele já calcula qual seria o custo de escavação, a gente coloca aqui a informação também, e o custo de reaterro. Ao final, ele te dá esse valor aqui por metro. Esses valores, eles não são setados, tá? Eles sempre registram o último que a gente inseriu. Então, quando vocês fizerem o download, provavelmente já vão ter alguns valores aí pré-setados, mas isso aqui não condiz com a realidade. É bom vocês verificarem alguma planilha de custos e fazer essa inserção dos dados. Então, aqui, ao final, ele te dá essa informação para o custo de assentamento e da vala por metro da solução em ferro fundido, ele te dá isso aqui. E quando a gente entra na parte da vala para a tubulação de aço carbono, já muda um pouco, porque você tem mais custos envolvidos. Foi tudo que eu falei, o berço de areia, voltória compactada, compactação, então você vai inserindo esses dados, ao final ele vai te dar esse custo. E, ao gerar esse relatório, você pode colocar lado a lado um com o outro para verificar qual que é o custo maior de um para o outro, para se somar ao custo metro a metro de material, para você fazer uma análise mais global do tipo de assentamento a se escolher e da solução ótima. Bom, isso aqui, essa parte aqui de comparativo, você pode fazer, livre aqui, tá? Não necessariamente sempre você tem que fazer em ferro fundido com outro material, você pode fazer, a gente sabe que, às vezes, determinado projeto, o ferro fundido não é nenhuma das possibilidades, né? Não é nenhuma das melhores soluções. Então, a Saint-Gobain disponibiliza isso para vocês, que vocês possam fazer essa análise também aberta, não necessariamente sempre fixo o ferro fundido. Tudo bem? Bom, aqui eu peço que vocês utilizem, testem bastante, sigam o caminho lá no site, façam download. E, caso vocês tenham a necessidade que a gente faça um treinamento mais específico, vocês já viram que tem muitas possibilidades de cálculo. Se eu ficasse aqui falando de todas, a gente ficaria até amanhã, né? Então, vocês utilizem, se sintam a necessidade de fazer algum treinamento individual, a gente pode fazer pelo Teams ou uma sala virtual de alguma maneira, que suporte a empresa de vocês, que tem acesso à empresa de vocês, a gente está à total disposição, seja em grupo ou individual, a gente tem todo o nosso corpo técnico para dar esse suporte, fazer esse treinamento de maneira completa. Bom, basicamente é isso, acabei prolongando um pouco aqui, mas devido às várias funcionalidades do software, né? Então, é todo esse apoio que a gente dá para os clientes. Ficou alguma dúvida nessa questão deixa eu até abrir aqui a parte das dúvidas, do POM Projeto? Eu vou aguardar aqui, porque esses domentes e pilaretes, Matheus, Gabi, esses domentes e pilaretes são de concreto armado ou não armado? O dimensionamento feito aqui, muito boa pergunta,
o dimensionamento feito aqui leva em consideração somente o peso. E aí você... veja bem, esses cálculos, eles são orientativos, né? Então, ele faz essa verificação por peso, até sempre quando a gente manda algum relatório nesse sentido, a gente coloca como nota lá que são orientativos e devem ser verificados pelo projetista e pelo projetista estrutural ou pelo projetista hidráulico, para que se faça essa verificação e validação. O cálculo feito nesse software leva em consideração somente o peso. Ele não considera a armadura mínima, não considera qualquer armado. Então, está dizendo ali que para comportar determinado esforço, tem um contrapeso, digamos assim, de concreto somente pelo peso próprio. Tudo bem? Tem alguma outra? Pode seguir? Bom, vamos entrar agora aqui no Ductile 2D e 3D. Bom, para você iniciar ele vai abrir um plugin, né? Você vai fazer a instalação do plugin e aí ele já se incorpora automaticamente dentro do AutoCAD. Então, o comando para abrir esse aplicativo é o PAN AM, que é o nosso logo, né? Nossas iniciais aí do logo, PAN Saint-Gobain. E aqui ele já te abre esse menu. Então, o que a gente tem aqui de funcionalidade? Você tem a maioria das peças para você trabalhar no seu projeto. Então, os tipos de bolsa, o tipo de classificação, se é K7, K9, se tem se é conjunta travado, se é interna ou externa. O ponto bacana é que ele já vai limitando as faixas de diâmetros por tipo de junta. Então, por exemplo, tubulação JTI K7, então, K7 trabalhando com JTI só pode trabalhar com os diâmetros 150 a 600. Então, ele não permite o erro. Vou selecionar aqui 700. Então, ele já limita aqui para que sejam escolhidas só as peças possíveis. Tudo bem? Aqui você pode trabalhar, aqui também com, perdão, aqui a gente tem as juntas com flange. Você pode selecionar aqui se é um flange ponta, se é um flange bolsa, flange ou um tubo cilíndrico. Então, tem essas várias possibilidades. Mas vamos fazer o simples aqui. Pegar uma tubulação aí de 300 milímetros. Digamos aqui, você faz o desenho da tubulação. E aí você consegue montando. Aqui ele vai alinhado, né? Conforme o seu projeto. Vou fazer aqui de uma maneira bem grosseira. Tá, mas se eu quiser trabalhar com a deflexão, aqui ele já te permite também fazer essa análise. Você vem aqui nessa segunda aba aqui, estudo de deflexão, esse botão de estudo de deflexão, você vai selecionar aqui o eixo, e o legal também é que ele vai sempre limitar a deflexão máxima do diâmetro. Então, aqui ele já te dá essa possibilidade, e bom que você já vem desenhando as tubulações meio que de maneira automática, você consegue trabalhando com as deflexões aqui. E aqui ele já vai te dizendo qual que é a angulação em cada junta. Tudo bem? E aí você pode inserir, porque aqui só tem tubulação, eu vou inserir aqui uma curva, por exemplo, de 300, né? Era para ela entrar automático aqui, mas tudo bem. Eu selecionei no eixo correto ali. Só para exemplificar, digamos que você já colocou aqui todas as peças possíveis, você consegue numerar componentes. Então, eu cliquei em numerar componentes e cliquei no tubo. Então, ele já entende, para a geração da lista, da quantidade, né, quantitativo de peças, que essa peça, número 1, sempre vai ser esse tipo de tubulação. Tubulação, deixa eu ver qual que é aqui, que eu escrever componente. Tubo K7, ponta e bolsa, junta elástica JGS. Então, da linha clássica DN300. Então, como eu selecionei esse componente como número 1, quando eu gerar essa lista de material, ele vai entender que essa quantidade toda aqui vai estar como componente número 1. Então, ele vai fazer esse somatório considerando essa
essa peça. E aí, se eu selecionar aqui para curva, então já inseri como uma peça, como número 2 aqui, digamos assim. Você pode inserir também no desenho informação, curva, 90, bolsa, junta elástica, tubo também. Então, você já tem todas as informações aqui de maneira rápida. Terminado o seu detalhe, o seu desenho, aqui também é possível alterar as layers. Cada empresa tem um tipo de layer diferente, então é possível, sim, fazer essa modificação. Escrever relação de materiais. Então, digamos, você terminou aqui, você consegue selecionar tudo, seleciona a área para contagem de peças. Ele aparece esse menu. Você pode fazer da seguinte maneira, essa listagem, né? Essa lista. Você pode inserir essa tabela no desenho. Então, vamos lá, quero inserir aqui já no desenho essa tabela de quantitativo. Então, automaticamente, ele já reconheceu ali, ó, o item 1, que era a tubulação, que a gente inseriu várias ali, ele já considerou que tem 17 tubulações, cassete, ponta e bolsa, junta elástica, JGS. E tem uma curva de 90, então já está nessa lista. Exportar a relação de materiais. Então, além de você inserir no desenho, você consegue exportar, aí ele vai voltar para esse menu, tanto no arquivo CSV, que você pode abrir no Excel, para gerar esse quantitativo, tanto no TXT. Então, você consegue exportar essa lista de materiais para facilitar o controle e uma futura possível cotação, né? Então, basicamente, o Duct2CAD 2D, ele vai te dar todas essas funcionalidades. Claro, aqui eu fiz rapidamente, devido ao tempo, essa análise considerando duas peças, mas aqui ele te abre um leque de possibilidades e te dá todo esse suporte aí com as características dimensionais, informações das nossas peças. Tudo bem? Bom, o Duct2CAD 3D, ele vai seguir a mesma lógica, né? A diferença é que o comando ele vai ser PAN 3D. E aí ele vai abrir o menu 3D. Quando ele abre o menu, é bem parecido com o 2D. E aí você pode trabalhar com todo em todo o seu projeto com as peças já em 3 dimensões. De restante, as informações até o menu eles são bem parecidos quanto à aplicação, né, funcionalidade. Bom, aqui eu estou no 2D ainda, deixa eu fixar aqui como e mudar aqui para vista realística. Então, o que ele possibilita aqui? Ó? Você pode trabalhar aqui com suas peças em 3D, 3 dimensões. Deixa eu... Aqui. Aí. Então, você tem todas as informações aí e as peças todas já em 3 dimensões. E também você consegue tirar essas informações para facilitar o seu desenho, o seu projeto. Às vezes você tem que fazer um detalhe que ele em 3D ele fica mais visual, né? Inclusive fazer uma interação com outras peças de outros fornecedores. Então, abre esse leque de possibilidades e facilita muito, porque já tem um menu já com todas as informações e características das nossas peças, facilitando aí, sem a necessidade de ficar pegando... Antigamente a gente fazia muito, né? Pegava um bloco, baixava um bloco na internet que alguém desenvolvia, mas acabava que, como não tinha o conhecimento do fornecedor de todas as informações da peça, acabava ficando um pouco diferente da situação real. Então, a Saint-Gobain já disponibiliza todos esses blocos, seja em 2D, 3D, e facilitou também em gerar um instalador que já coloca esse plugin direto dentro do AutoCAD. Assim como eu falei do PAN Projeto, o Duct2CAD 2D e 3D precisaria de umas outras 2 transmissões para a gente falar de todas as funcionalidades, fazer um treinamento mais abrangente. De qualquer maneira, a gente já colocou aqui o que é cada software e caso vocês tenham interesse de fazer um treinamento, 2, 3,
só entrar em contato com a gente, que esse é o nosso trabalho como parte técnica, e vai ser um prazer atender vocês, tá? Ficou alguma dúvida nessa parte do DuctioCAD 2D e 3D? DuctioCAD 3D, Ézio Eloy Marinho. Obrigado pela pergunta, Ézio. DuctioCAD 3D se aplica no Revit? Bom, quando você... diretamente, não. Mas quando você faz a instalação do DuctioCAD 3D, ele vai gerar ele no seu comum, né, no disco local C, arquivo de programa, a gente vai te gerar uma pasta com esses blocos de todas as peças em arquivos separados. Eu já fiz esse teste, você consegue abrir o Revit e importar essas peças. Às vezes pede uma configuração ou outra, mas as tubulações, na maioria das vezes, faz essa importação correta, assim como você também pode fazer essa importação mantendo na maior parte das peças características para o SolidWorks, para fazer algum outro tipo de análise, para o Inventor, que acaba sendo o concorrente ali do Solid, né? Então, essas peças em bloco 3D é possível você importar. Um outro entendimento dessa sua pergunta seria se, a partir do momento que eu instalei o DuctioCAD 3D na máquina, ele já vai puxar essa funcionalidade para o Revit? Não. Para o Revit, a gente tem uma outra ferramenta, provavelmente vai ser um tema de algum módulo para frente aqui do nosso plano digital, que é o BIM. Então, a gente tem um plugin específico para o Revit, onde também, e aí a gente já está falando de coisas aparentemente muito parecidas, mas a metodologia BIM é uma coisa totalmente mais abrangente. Então, o desenvolvimento disso levou mais tempo, mas a gente já tem essa ferramenta, abre-se um menu com todas as informações das peças, é bem legal. Então, a gente... é por isso que eu falo, acompanhe o nosso LinkedIn, eu não sei te precisar exatamente qual que vai ser a data desse módulo, mas a gente está sempre divulgando lá. Então, logo, logo a gente vai ter esse Pancademia Digital da nossa ferramenta BIM. De qualquer maneira, já está disponível também no nosso website, vocês já podem lá fazer o download e, tendo alguma dificuldade ou necessidade de treinamento, entrar em contato com a gente também, até antes mesmo da gente fazer essa divulgação pelo Academia Digital. A gente está à total disposição. Tudo bem? Acho que eu respondi a sua pergunta. Caso não tenha respondido, só um aviso, pessoal. As outras perguntas que vocês enviaram, que não foram respondidas agora, ao vivo, a gente vai responder todas de maneira oficial pelo e-mail cadastrado no curso, né, inicialmente no curso. Então, pode ficar tranquilo que vocês vão ter esse retorno, sim. Com todo o material também técnico e os contatos e os certificados, né, com o nome e o certificado de participação. Que a ser quando alguns blocos de DuctioCAD 2D, 3D, não se insertam em ACAD. Eu não... Você teve alguma dificuldade de alguma peça, quando você vai inserir, ela não aparece, ou dá algum tipo de erro de configuração? Se for isso, o que a gente pede, como são muitos poucos os casos que acontece, já aconteceu comigo, por exemplo, acho que numa válvula de fluxo anular, ou numa JDTA, a gente inseria, não funcionava. Era questão de ajuste de configuração, então foi ajustado. Até isso, a gente sempre pede, tanto no DuctioCAD 2D ou 3D, no possível Revit também, e também no PAN Projeto, é que, encontrando algum erro, alguma divergência de informação, nos comunique, seja questionando, ou seja dando sugestão de melhoria, que vai ajudar a gente a melhorar a nossa ferramenta, porque se a gente for comparar o PAN Projeto, por exemplo, a primeira versão com a versão que a gente tem hoje, a gente poderia dizer, exceto a parte gráfica, que são softwares completamente diferentes. O que aconteceu nesse tempo? As sugestões dos clientes foram ajudando a gente a melhorar e entregar um produto final para vocês melhor. A pergunta anterior de quando ele não consegue inserir essas peças,
a gente pede que vocês entrem em contato com a gente, que a gente vai dar toda a atenção para solucionar esse problema. O que não pode é vocês ficarem sem a gente colocar essa solução e vocês não conseguirem acessar todas as funcionalidades. Tá bem? Então, entre em contato com a gente, que a gente faz uma verificação e, se possível, manda uma versão mais atualizada para solucionar esse tipo de problema. Mais perguntas? Bárbara. Finalizamos. Bom, pessoal, a gente tinha só um aviso. A Saint-Gobain está fazendo uma parceria com a IGRA. A IGRA é uma empresa muito forte nessa parte de gestão energética, de energia limpa, e tem tudo a ver com as características da Saint-Gobain e as visões, e a visão Saint-Gobain, né, quanto ao meio ambiente, a tudo, né, a esse tipo de energia renovável. É o caminho, o mundo está andando nesse sentido, e todo mundo sai ganhando. Então, a Saint-Gobain está fazendo essa parceria com a IGRA, e agora, na sexta-feira, dia 18 de setembro, a gente vai ter um webinar. Convido todos vocês a participarem. Entrem lá no LinkedIn, na página da IGRA, ou na própria página a gente já compartilhou lá também, da Saint-Gobain. Coloquem para seguir os dois e fiquem por dentro dessas informações. Então, no dia 18, a gente vai ter, das 4 às 5, esse webinar, esse bate-papo, né? Vai ser o Thiago, por parte da IGRA, e o Daniel, que é o nosso coordenador técnico, vai estar por parte da Saint-Gobain, compartilhando esse conhecimento agregado, né, ao mercado. Esse bate-papo é sempre interessante. Então, não deixem de participar, já estão convidados aí, todos vocês. Outro ponto é que eu tinha previsão de fazer mais uma explicação nesse webinar, mas acabou passando o tempo. Vocês podem ver a quantidade de cálculos disponíveis ali no projeto. A gente não chegou nem... A gente fez talvez um terço ali dos cálculos e vem correndo. A gente tinha previsto fazer uma divulgação, uma apresentação rápida aqui do nosso software interno, que ele seria basicamente uma análise de traçado de maneira automatizada. Então, onde você faz o cálculo do bloco de ancoragem unitário pelo projeto, em cada curva você faz isso aí considerando a pressão. Esse software interno que a gente tem, que está disponível o serviço, né? Vocês podem mandar para a gente a polyline do perfil da planta, a gente retorna com esse estudo de deflexão, estudo de bloco ou estudo de travamento. Eu acho que vai ser interessante a gente desmembrar isso aí e a gente fazer essa apresentação desse software, deixar um módulo específico para a gente fazer essa apresentação desse software. E a gente pega um modelo de projeto, um exemplo de projeto, onde tem várias possibilidades para a gente poder mostrar para vocês o que está disponível para vocês como serviço, né, que a gente presta, sem nenhum custo, né, seria essa análise de projeto, e é bem legal. Então, fiquem de olho também, lá na nossa página, e como eu pedi de início, se eu falei muito, se eu prolonguei demais, se eu não entendi alguma pergunta, o que vocês têm achado do conteúdo, né, que a gente está provendo ao mercado aí com o nosso projeto. Peço que vocês dêem um like ou dislike, se for o caso, né, se está desagradando, se tem algum ponto que vocês acham que tem que melhorar. Sugestões sempre são bem-vindas, para que a gente possa sempre estar melhorando. Então, não deixe aí de dar esse feedback e convido vocês a participarem dos nossos próximos módulos. Acabou sendo corrido, acaba que nunca vai ser da maneira que a gente gostaria de fazer esse treinamento, porque a gente sabe que o tempo realmente é curto, mas deu para a gente mostrar uma imensidão de soluções que a gente provê ao mercado, e ainda tem outras duas, falando aí do BIM e do PANCAD, né, do estudo de traçado, que nem foram explicadas nesse módulo que a gente tem aí para colocar no mercado. Então, a Saint-Gobain é muito forte nessa questão de proximidade ao cliente, está sempre junto do cliente, justamente para unir essa parte de conhecimento dos nossos produtos e das possibilidades que os nossos produtos vão agregar ao cliente na questão de redução de custos, da melhor aplicação, de como se fazer a análise. Então, a gente está sempre
trabalhando em conjunto com o cliente, jamais fazendo o papel do projetista, que não é nem o caso. A gente estaria, se fosse o caso, a gente estaria concorrendo com nossos próprios clientes. A gente está mais provendo isso ao mercado como um suporte, né? Que a gente sempre teve, a Saint-Gobain sempre foi muito forte nisso e vai continuar sendo. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, infelizmente, a gente não conseguiu mostrar tudo, mas a gente está à disposição aí para fazer qualquer tipo de treinamento, reservar um horário aí para a gente bater esse papo mais específico de cada uma das ferramentas. Mas não deixem de entrar no nosso site, fazer o download e comentar com a gente aí, para a gente, o que vocês têm achado. Tudo bem? Muito obrigado. Uma boa tarde a todos aí. Vejo vocês na próxima.